Oi pessoal, como vocês estão? Eu aqui de novo. Então, eu tava pensando em fazer um vídeo lá fora, sabe? Só que o dia tá muito feio, assim, tá tudo nublado. Olha, eu cortei minha franja. Eu ainda tô me acostumando. Eu usava franja há muito tempo atrás. E parece que o cabelo ele fica acostumado a ficar de lado, ou então ficar pra trás. E depois pra acostumar com a franja você tem que ficar modelando com escova, né? Mas eu cortei pra dar uma mudada, né? E ele cresceu bastante, vocês lembram como tava curtinho? E ainda tá meio estranho, né? Aí eu tava pensando em ir lá fora pra fazer o vídeo lá fora, só que tá muito nublado, aí tá meio que suspeita de chuva, né? Aí eu pensei, vou gravar esse vídeo aqui dentro e no final de semana eu gravo lá fora, sabe? Porque eu queria ir lá na biblioteca e tal e mostrar pra vocês como é que é a biblioteca e também dar um rolê aqui pelo bairro, sabe? Aí esse vídeo eu tô vendo que tem muita gente que tá acessando aquele meu vídeo que fala sobre o meu processo de imigração e tal. Aí eu decidi fazer esse vídeo falando um pouco como os pontos negativos de morar aqui no interior, sabe? Que é em cidade pequena aqui do Canadá. Aí eu fiquei pensando assim, quais são as piores coisas que tem aqui de morar no interior? Eu gosto muito de morar aqui no interior, mas todo lugar vocês sabem que tem, assim, as dificuldades, né? Qualquer lugar aí pode ser o lugar mais maravilhoso do mundo, assim, sei lá. Você tá morando lá em Shangri-La, mas vai ter alguns problemas. Pra mim, esse lugar aqui eu gosto muito de morar aqui em inverno, só que ele tem alguns problemas e eu vou falar um pouco deles. E eu consegui pegar 5 pontos negativos de morar aqui na cidade. Lembrando que eu tô falando a respeito da minha cidade como referência, eu não tô falando de todo o interior do Canadá, que deve ser bem diferente cada cidade, mas esse é um ponto que é aqui da região, sabe? Mais precisamente em British Columbia, né? A primeira coisa que pega bastante para quando a pessoa vem para cá é o serviço hospitalar. Assim, não tô falando que o serviço é péssimo, horrível, os profissionais são uma bosta, não é isso não. É que realmente tem uma escassez aqui de profissionais, assim, é muito difícil você conseguir um family doctor, que é aquele médico que tudo quanto é problema que você tiver, você tem que ir nele primeiro para depois ele te encaminhar. Aí eu já tentei entrar em alguns, assim, em algumas clínicas e sempre tem fila de espera. Aí você tem que ficar lá na lista, sabe, aguardando ter vaga e tal. E tem muitas clínicas que fechou, assim, tipo, é muito difícil. E isso dificulta um pouco se você tem família, tem criança, sabe? Aí fica um pouco complicado. Eu, particularmente, eu fujo de ir em médico, sabe? Só que a gente precisa ir no médico de vez em quando, né? Eu mesma, eu tive um problema aqui no meu quadril. Eu tava com uma dor muito forte no quadril que eu não conseguia nem andar, nem levantar da cama. Porque no ano passado eu tive uns trabalhos muito pesados e eu carreguei muito peso, sabe? E eu carrego de um jeito que eu faço assim, sabe? Tipo, eu boto as coisas assim, carrego meio torta, sabe? E, nossa, e aquilo ferrou com o meu quadril. E eu sentia muita dor. Eu fiquei mais de uma semana com aquela dor. Fui no médico e falei. Só que eu não conseguia explicar que tipo de dor que eu tava tendo. Se era no músculo, se era sei lá onde. Aí o médico apenas... Eu fui na emergência, tá? Aí o médico apenas me receitou que eu, tipo assim, trabalhasse mais devagar e continuasse tomando ibuprofeno. E foi isso. E aqui, eu não sei se vocês sabem, aqui tem as clínicas pequenas e tem um hospital grande, que é o Jubilee Hospital, que é o hospital, assim, como se fosse a emergência para as cidadezinhas aqui da região, sabe? E a maioria do pessoal de Lambie, de Coldstream, vem ser atendido nesse hospital. E ele é tipo emergência e coisas assim mais graves, sabe? Mas se você tiver uma coisa tipo assim, além, sabe, da gravidade, tipo tratamento de câncer, essas coisas, você não vai encontrar aqui. Você vai ter que ir lá pra Vancouver ou qualquer outra cidade maior. Outro ponto bem negativo que eu ouvi, eu acho que isso é normal de todas as cidades pequenas, né? É sobre o transporte público. Aqui só tem o ônibus mesmo, e o ônibus passa assim, tipo, dia de semana ele passa 40 minutos, de 40 em 40 minutos. E final de semana é tipo assim, 2 horas, é muito espaçado assim o horário. Tanto que quando a gente chegou, a gente não tinha carro. A gente comprou um carro, eu posso contar essa história do nosso primeiro carrinho, que ele acabou falecendo aí. Depois eu conto. Tipo assim, quando a gente chegou, não tinha Uber, não tinha ônibus direito. Aí a gente tinha que ir pro mercado a pé mesmo.
com carrinho de compras, tipo aqueles carrinhos de feira, sabe? A gente fazia isso. E quando tava com neve, pessoal, era muito ruim, assim, sabe? Tinha que ir na neve pra fazer compras. Aí depois começou a ter esses aplicativos de você comprar online, você compra lá no aplicativo e a pessoa pega o carro dela, vai lá, compra e traz pra você. Só que, assim, é um pouco caro também. Porque além das compras, você tem que pagar numa faixa de 30 a 40 dólares por compra, sabe? Que você tem que dar a gorjeta e você tem que pagar a taxa ali do aplicativo, mais a corrida. É um monte de coisa que no final das contas dá quase 40 dólares. Aí tu fica pensando, caramba. E nem sempre eles conseguem encontrar o que você quer e tal. Então o transporte público atrapalha muito quando você vem pra cá. Se você tiver a carteira de motorista, aí você pode comprar um carro e tal, mas se você não tiver, vai te complicar um pouco. E aqui não tem Uber. O que eles colocaram, tem táxi, né? E o que eles colocaram agora é um outro aplicativo com U também, acho que é o Ride, alguma coisa assim, que só apareceu agora, esse aplicativo das compras, esse aplicativo aí de carro. Táxi tinha, o táxi era bem mais caro do que o Uber, assim. Uber tinha lá em Calgary, né, quando eu morava lá. Mas aí o transporte, se você for depender só de ônibus aqui, você vai estar lascado. Tanto que agora tem bicicleta elétrica que você aluga aqui na rua, aqueles patinetes. Agora tá modernizando aqui a cidade. Ainda falando desse lance de transporte, tem uma outra coisa assim que é um pouco... Assim, fazia tempo que a gente não viajava, né? E vocês sabem que no ano passado a gente foi pro Brasil. E o lance de você morar em cidade pequena é que, assim, não vai ter um aeroporto aqui, né? Claro. O aeroporto que tem mais próximo é em Kelowna. Aí você precisa ir pro Kelowna e pegar um voo de Kelowna que vá para outro lugar, seja Vancouver ou Montreal, para depois você ir pro seu destino, pro Brasil, por exemplo. E esse lance de você pegar mais um voo, assim, no caso, se você está em Calgary, por exemplo, numa cidade grande, eles fazem voo internacional, ou pelo menos é mais curto para você ir para outra cidade, sabe? Sei lá, eu não sei, acho que tá saindo de Montreal agora os voos, ou às vezes sai de Vancouver, depende muito, né? Mas assim, essa questão de você ter que vir de uma cidade pequena para outro lugar, isso faz com que a passagem fique mais cara. Tanto que quando a gente estava procurando, quando era de Kelowna para o Brasil, nossa, saía muito caro, que ele tinha que fazer todo aquele itinerário ali e colocar Kelowna no meio antes de ir, que foi Kelowna, Vancouver, Montreal e Brasil. Aí isso sai muito caro. Agora quando você já tá ali na cidade grande, sabe, assim, nas capitais, é muito mais fácil. E isso fazia ficar muito cara a passagem. Aí o que a gente fez? A gente comprou uma passagem separada de Kelowna para Vancouver, assim, com um horário bem antes do nosso voo de Vancouver para Montreal. E, tipo assim, mas sempre tem aquele risco, porque se algum voo atrasar, você perde o voo e, sabe, assim, você vai gastar dinheiro. Então a gente arriscou, assim, de comprar separado, mas deu certo no final. Mas aí, quando você compra tudo junto, assim, de Kelowna até o seu destino, aí vai sair bem mais caro, porque é uma cidade meio que fora da rota, sabe? É tipo uma cidade pequena, que não tem muito voo. Eles falam que é aeroporto internacional, mas não tem nada de internacional. Então, outra coisa, tô vendo aqui na minha lista pra eu não ficar perdida. Outra coisa que pode dificultar, assim, se você é uma pessoa muito festeira, que você gosta de ter muitos amigos, essas coisas todas, é que aqui, como é uma cidade muito pequena, o número de brasileiros vai ser muito reduzido em comparação às outras cidades, sabe? Aqui, nossa, raramente eu vejo brasileiro, assim. E logo você acaba não tendo muita amizade, porque pra você fazer amizade, assim, com os canadenses ou com pessoas de outra nacionalidade é bem difícil. Porque geralmente pessoas de outra nacionalidade, por exemplo, tem 2 meninos lá no trabalho que eles são indianos. Então, eles ficam no grupo deles de indianos, sabe? Eles meio que se fecham. Mas eles são muito legais, eles conversam com a gente, eles já vieram aqui em casa. Eles são tipo meio como se fossem irmãos, assim, sabe? Eles cresceram juntos, eles são bem novinhos, assim, 10 anos mais novo que eu e meu marido. E eles são muito bacanas e tal, só que tem um limite, assim, tipo, a amizade não vai além, igual você teria quando você faz amizade, assim, com um brasileiro, sabe? Que
você já vai pra casa do outro, faz churrasco, essas coisas assim. E aqui é um pouco complicado. Agora, se a pessoa é muito dessa festeira, de gostar de estar sempre na casa com os amigos, aí pode ser que isso seja uma dificuldade, né? Pra mim, assim, não tem problema, que eu sou um pouco antissocial, meu marido também, aí tá tudo certo. Mas aí a comunidade de brasileiro vai ser bem reduzida nas cidades pequenas e logo produtos importados do Brasil também. Quando eu vou lá no Walmart, assim, o café que eu tenho comprado bastante é o Três Corações. Só que às vezes dá uma loucura lá que não tem o café de jeito nenhum, sabe? Aí a gente fica assim, nossa, que café que a gente vai tomar? Porque, eu não sei, pessoal, o café aqui do Canadá, assim, o grão, sei lá, é meio estranho, eu não gosto, assim, o café fica muito fraco, fica com gosto esquisito, sabe? Vocês que moram aqui no Canadá, sei lá, vocês devem saber. Não sei se vocês usam o café do Brasil ou usa daqui, mas eu não gosto do café daqui. Eu sempre compro o café do Brasil, Três Corações. Aí eu procurei no Amazon, tá? O olho da cara, tá $100, um negócio com 4 cafés de... Acho que vem 700 gramas, é aquele pacote assim, quadrado, sabe? Oh, meu Deus, estamos condenados. Tô brincando, mas eu arrumei um café ali... alemão, que ele é um pouquinho melhorzinho, assim, só que ele vem muito pequeno, é muito pequenininho, 250 gramas e $7, sabe, é muito caro. Aí vamos ver, né, os produtos também tem esse problema de não ter muito brasileiro, logo eles não compram muito produto do Brasil. Agora, negócio da Índia tem muito, porque indiano tem tudo quanto é lugar aqui, né, aí acaba que tem mais demanda, eles compram mais, né, pra vender. E o último quesito que eu... O último quesito que eu acho que é o mais importante é a moradia. Pessoal, assim, tá? Desde o tempo que eu tive uma treta lá com o meu senhorio, a gente ainda tá morando na mesma casa, que a moradia, assim, tá bem difícil de conseguir, sabe? Tá caro, ainda continua caro. E não tem muita quantidade, assim... Sempre quando você for procurar casa pra morar, ou é uma casa que vai estar custando... cerca de $2.500, $2.000, sendo que esse é o valor só do aluguel, as outras coisas você vai pagar separado, aí com 2 quartos e um banheiro, $2.000, sabe? Eu acho caro. Ou você vai ver basement, que é o porão ali, que eles fazem de um jeito pra ficar tipo uma casa, tipo um apartamento, sabe? E o porão tá, assim, o basement tá do mesmo preço que você alugar uma casa normal, sabe? Tá $1.900, eles botam $100 mais barato, por exemplo. Só que aí você vai ter que pagar todos os utilities que a gente chama aqui, são, assim, água, luz, que é eletricidade, né, o aquecimento. Geralmente eles colocam assim, tá inclusa a água, mas a água aqui é muito barato, sabe? E a energia aqui é mais caro, então eles botam energia por fora, outras coisas por fora. Aí se você tiver bicho, sabe, pet, aí você tem que pagar um depósito de pet, que eu acho que... Depende muito da pessoa, mas às vezes eles cobram assim, sei lá, o aluguel é $2.000, aí o depósito de pet é 700, sabe? Que você tem que pagar, fora o depósito ali do aluguel. Aí as coisas são muito caras, assim, pra você alugar. Tanto que a gente tá morando aqui há bastante tempo, mas se a gente for e... A gente tava pagando 1.800, né? Que eu falei no ano passado, e agora subiu pra 1.900. Só que tem os utilities incluso, quer dizer, ainda tá ali, não tá muito caro, mas, sabe, já tá ali num limite, né? Porque o aluguel aqui tá super caro, pessoal. E eu vi, assim, com as minhas amigas que moram lá em Calgary, elas falam a mesma coisa. Lá também subiu demais. E Calgary era um lugar super barato, assim, pra você alugar casa, você alugava apartamento barato. E todo lugar do Canadá tá subindo os preços. E o nosso primeiro-ministro, assim, ele parece que não sabe o que fazer, sabe? Rapaz, eu tava editando o vídeo e depois que eu vi que eu não gravei... Quer dizer, eu gravei a parte final me despedindo de vocês, só que quando eu tava lá editando não apareceu essa parte. Sei lá o que eu fiz, não sei se eu apaguei. Então, pessoal, por hoje foi isso o vídeo. Eu falei os 5 pontos negativos que eu tenho aqui da minha cidade. E, assim, eu vejo mais vantagens, mais coisas positivas do que negativas aqui. Apesar de a inflação tá muito alta e você... sabe, tá pagando muito caro nas coisas e blá blá blá, aquelas coisas todas. Mas eu vejo que isso tá acontecendo no mundo todo, né? Todo mundo vem reclamando disso e tal. Mas aqui pra mim é muito bom, assim, porque eu gosto muito da natureza bem próxima, assim, sabe?
poder dar uma caminhada ali na rua, você vê os bichos, assim, os passarinhos, tá? Pra mim é muito bom, sabe? Eu prefiro morar aqui no interior do que em Calgary, onde eu morava. Apesar que meus amigos ficaram por lá, sabe? Tem as vantagens e as desvantagens. Mas foi isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like. E se vocês quiserem sugerir algum tema para os próximos vídeos, vocês podem escrever aqui embaixo. Então foi isso. Um beijo pra vocês e tchau!